Galera, hoje eu quero ensinar para vocês uma das receitas que eu particularmente mais uso quando eu vou preparar o meu café especial no método V60. Só para deixar claro, essa receita não é minha e sim do Tetsu Kazuya, que é um barista japonês extremamente renomado. E também, só para deixar claro, eu não sou barista, o café especial é simplesmente um hobby. Em primeiro lugar, por que esse método é tão interessante? Justamente pelo fato dele te dar flexibilidade. Ou seja, com essa receita você consegue controlar diversos aspectos do café. Acidez, doçura e intensidade. E esse controle vai ser realizado através dos despejos, ou seja, da forma com que a gente coloca a água no café. E para explicar esse método, eu preciso usar um desenho, um diagrama. Talvez num primeiro momento você se assuste, mas fica tranquilo, eu vou explicar todo o passo a passo de uma forma o mais didática possível. Então vamos lá, vamos começar pela teoria. Vamos começar pelo mais básico de tudo, que são os ingredientes. A gente vai precisar para essa receita 300 ml de água e 20 gramas de café moído. E aí a gente vai separar essa receita em duas partes. Na primeira parte a gente vai usar 40% dessa água, que vai dar 120 ml, e na segunda parte a gente vai usar 60% dessa água, que é o restante, ou seja, 180 ml. E a gente vai dividir isso daqui em 5 despejos diferentes. Tô falando 5 aqui para a gente entender a linha de raciocínio, mas depois a gente pode variar essa receita também, tá? Mas vamos por partes. Bom, então assim que eu iniciar o meu cronômetro em 0, eu vou colocar 60 ml de água e vou aguardar até 45 segundos. Quando deu os 45 segundos, eu vou despejar mais 60 ml, ou seja, vou chegar até 120. E aí eu vou aguardar até 1 minuto e 30. Então, como eu estou usando 60 ml em cada um desses despejos, eu estou equilibrando acidez e doçura. Como eu tinha falado antes, depois a gente pode variar essa primeira parte. Então, quando chegar em 1 minuto e 30, eu vou despejar mais 60 ml, ou seja, vou chegar em 180 ml. E vou aguardar até 2 minutos e 15. Quando chegar em 2 minutos e 15, eu vou despejar mais 60 ml, ou seja, vou chegar em 240 ml. Vou aguardar até 3 minutos e vou despejar mais 60 ml, ou seja, vou chegar em 300 ml. E aqui nós praticamente já finalizamos, eu só vou aguardar filtrar o café até 3 minutos e 30, e o ideal é que eu já finalize por aqui. Dependendo da sua moagem, pode demorar um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas isso você pode ir ajustando. Então eu comentei agora há pouco que a gente dividiu essa primeira parte em partes iguais, 60 ml, 60 ml. Então a gente vai ter doçura e acidez equilibrados, mas como eu comentei, a gente pode ajustar. A segunda parte a gente também dividiu em partes iguais, 60 ml, 60 ml, 60 ml, ou seja, a gente também vai ter uma intensidade equilibrada e que da mesma forma a gente também pode variar essa segunda parte. Mas como eu comentei, depois a gente vê isso, vamos por partes. Então essa daqui que eu acabei de apresentar é a receita mais equilibrada, tanto em acidez e doçura quanto em intensidade também. Então agora que a gente já entendeu a teoria, vamos colocar a mão na massa. Em primeiro lugar, é muito importante a gente entender que a moagem que a gente vai usar para essa receita é uma moagem média para grossa. Se você usar uma moagem muito fina, a água vai demorar muito para conseguir percolar. Então o ideal é que você tenha um moedor que você consiga controlar a gramatura da moagem. Então a partir do momento que eu cliquei para ligar o cronômetro, eu já comecei a despejar os 60 ml do primeiro despejo. E uma dica, como você está vendo, é que você coloque a água em movimentos circulares de uma forma que ela passe uniformemente pelo café. E agora é só aguardar até os 45 segundos. Então, chegando em 45 segundos, eu estou despejando mais 60 ml, ou seja, vou chegar num total de 120 ml. E vou aguardar até 1 minuto e 30. Em 1 minuto e 30 eu vou despejar mais 60 ml, ou seja, vou chegar a 180 ml e vou aguardar até 2 minutos e 15. Chegando em 2 minutos e 15 eu vou adicionar mais 60 ml, ou seja, vou chegar em 240 ml no total e vou aguardar até 3 minutos. E chegando em 3 minutos, finalmente nós vamos adicionar o nosso último despejo, ou seja, mais 60 ml e nós vamos chegar em 300 ml no total. E por fim, eu vou aguardar até 3 minutos e 30, como eu tinha comentado. E em aproximadamente 3 minutos e 30, dessa forma a gente já finalizou a nossa receita.
Então agora que você já entendeu a receita base, que seria a equilibrada, a mais tradicional, eu quero te apresentar algumas variações dessa mesma receita para a gente conseguir controlar doçura e acidez na primeira parte e a intensidade na segunda parte. Então o que acontece? A partir do momento que a gente faz o primeiro despejo de água no café, ele começa a extrair a acidez. E a partir do momento que a gente faz o segundo despejo de água, ele começa a extrair a doçura. Então o que acontece? Se eu colocar menos água no primeiro despejo, ao invés de colocar 60, reduzir, por exemplo, para 40 ml, e adiantar também o segundo despejo, ao invés de 45 segundos, adiantar para 35 segundos, para daí colocar o restante da água, os 80 ml que faltam para dar os 120, e aguardar o mesmo tempo de 1 minuto e 30, a ideia é que a gente ressalte a doçura do nosso café. Então, por exemplo, se eu tenho um café com notas de mel, de caramelo, de baunilha, eu posso testar, usar essa variação aqui, ao invés de usar a outra que eu te mostrei. E eu também posso usar o inverso, eu posso colocar mais quantidade aqui no início, ao invés de usar 60 eu posso aumentar para 80 ml, aguardar também mais tempo, ao invés de 45 segundos a gente pode aumentar, por exemplo, para 1 minuto, para daí então despejar os 40 ml que faltam para dar os 120 ml e aguardar até 1 minuto e 30. Então dessa forma a gente vai ressaltar a acidez do café, que pode, por exemplo, ser usado para os cafés que apresentam notas mais cítricas, de abacaxi, de laranja, limão e assim por diante. Então essas daqui são só algumas variações que você pode fazer na primeira parte do processo. Só para deixar claro, são só alguns exemplos, você pode fazer a variação do jeito que você quiser. Então agora que a gente já entendeu as variações da primeira parte da receita, a gente vai entender as variações da segunda parte. Então na receita tradicional, a gente tinha visto que a segunda parte do processo é dividida em 3 partes. Certo? Então, se eu quiser um café mais intenso, ao invés de 3 partes, eu vou dividir em 4 partes iguais. E ao invés de 60 ml, eu vou usar 45 ml nos despejos. Lembrando que essa é a segunda parte do processo, ou seja, a gente já tem 120 ml na nossa jarra. Então, quando chegar em 1 minuto e 30, eu vou despejar mais 45 ml e vou chegar em 165. Quando atingir os 2 minutos, vou despejar mais 45 ml e vou chegar em 210. Quando chegar em 2,30, mais 45, vou chegar em 255. E quando chegar em 3 minutos, eu vou despejar mais 45 ml e vou chegar nos 300. E vou aguardar aí mais 30 segundos até o final. E aí, se eu quiser também um café menos intenso, eu vou dividir em 2 partes iguais, que são 2 de 90 ml. Só lembrando que é a mesma quantidade de água, então como são 2 partes, eu vou fazer 2 despejos de 90 ml. Então, quando chegar em 1 minuto e 30, eu vou despejar 90 ml e vou chegar em 210. Vou aguardar mais tempo, mais 1 minuto. Então, quando chegar em 2,30, vou despejar mais 90 ml, vou chegar em 300. E aí, vou aguardar mais 1 minuto até finalizar. E aí, como eu comentei, o legal dessa receita é justamente o fato dela te trazer flexibilidade. Você pode testar diversas combinações diferentes. Ou seja, você pode fazer um café equilibrado mais intenso, um café mais doce e equilibrado, um café mais ácido, menos intenso. Então você pode ir combinando as variações da primeira parte e da segunda parte para ir testando diversas opções diferentes. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. A gente também poderia se aprofundar muito mais nesse assunto, falar de outras variáveis como temperatura da água, gramatura da moagem do café, mas esses são conteúdos que eu vou deixar para outros vídeos. Se você curtiu, deixa o seu like, ele é super importante pra gente, e se você tiver interesse em continuar recebendo esses conteúdos, é só se inscrever aqui no canal. Esse é o primeiro conteúdo sobre café aqui do canal, então me diz aqui nos comentários o que você achou. Também pode deixar suas dúvidas nos comentários que eu vou fazer o possível para responder. Te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.